Olá, turma. Estamos aqui hoje para darmos prosseguimento ao nosso ano letivo de modo remoto devido a vários acontecimentos aí em nossa cidade, no Brasil e no mundo. Hoje iremos falar sobre produtos notáveis, que é um assunto que todo mundo já conhece, até pelo fato de já termos trabalhado ele no 8º ano. Entretanto, é necessário a afirmação desse conteúdo ou desse tema para que a gente entenda melhor o assunto de fatoração, que vai nos auxiliar e nos ajudar na resolução de problemas como equações do segundo grau, que é o tema próximo, nosso próximo tema a ser estudado. Então, hoje iremos falar sobre produtos notáveis, certo? Vem comigo e vamos aprender um pouco mais. Nessa primeira aula nós vamos nos restringir a estudar apenas o quadrado da soma de dois termos, o quadrado da diferença de dois termos e o produto da soma pela diferença entre dois termos, certo? E o que remete o quadrado da soma de dois termos? É só lembrarmos que se eu tenho dois termos e elevo esta soma desses dois termos ao quadrado, definitivamente eu tenho o quadrado da soma de dois termos. Da mesma forma, o quadrado da diferença se dá pela diferença entre dois termos, onde essa diferença vai ser elevada ao quadrado. Então, o quadrado da soma de dois termos nada mais é do que o quadrado da soma entre dois termos quaisquer, dois números reais quaisquer. Quadrado da diferença de dois termos, eu tenho o quadrado entre a diferença de dois termos que também são dois valores reais numéricos quaisquer. Daí, quando se diz que eu tenho o produto da soma pela diferença de dois termos, é só eu lembrar que é um produto da soma pela diferença de dois termos. Então, eu tenho dois termos, onde a soma deles multiplicado pela sua diferença vai me dar uma operação. Então, o produto da soma pela diferença de dois termos. Então, só recapitulando aqui a nossa aula, produtos notáveis. Hoje nós iremos trabalhar a respeito de quadrado da soma de dois termos, quadrado da soma de dois termos, quadrado da diferença de dois termos, quadrado da diferença entre dois termos, e o produto da soma pela diferença, que é o produto, a multiplicação da soma e da diferença entre dois termos, que são dois números reais quaisquer. Observar, dentro do assunto de produtos notáveis, iremos trabalhar o quadrado da soma, quadrado da diferença, produto da soma pela diferença. Só que lá eles estão na forma fatorada e é necessário que lembremos que a aplicação da distributiva é essencial para que a gente desenvolva e encontre o nosso polinômio, o nosso trinômio, certo? Ou até mesmo o nosso binômio, que é resultado dessas multiplicações ou dessas distributivas que nós iremos fazer, certo? Vamos lá ver como é que fica isso na prática. E pelo nosso quadrado da soma de dois termos. Então, se eu tenho A mais B e eu tenho o quadrado desta soma A mais B, então é só eu lembrar, lá no 8º ano o professor ele me ensinou que A mais B ao quadrado, ele é nada mais, nada menos que ele multiplicado por ele mesmo. Então, se eu tenho o quadrado de A mais B, eu tenho, na verdade, o produto dele por ele mesmo. Todo termo ao quadrado, na verdade, significa ele vezes ele mesmo. Então, se eu tenho A mais B vezes A mais B, não confundam com o terceiro caso, que é o produto da soma pela diferença, porque no produto da soma pela diferença é a soma e a diferença. Aqui não, é ele vezes ele mesmo. Eu tenho duas somas a serem multiplicadas. E para efetivar isso de um modo mais simples, nós aplicamos o que nós chamamos de distributiva, que são essas setinhas aqui, onde a gente indica aonde ocorrerá a nossa multiplicação. Então, eu tenho aqui A, que multiplica A, que é A ao quadrado. Essa setinha agora vem para cá. A, que multiplica B, A vezes B vai ficar
AB, mais com mais é mais, não podemos esquecer do jogo de sinal. Agora eu vou multiplicar o B, porque o A eu já multipliquei pelos outros dois termos. Agora eu tenho que multiplicar esse B aqui, ó. O B, ó, como é fácil, o B vem e multiplica pelo A, mais com mais dá mais, B vezes A dá BA. Levando em consideração que no estudo algébrico, a ordem dos fatores não altera o produto. Levando em consideração que A é um número real qualquer e B é um número real qualquer, A vezes B e B vezes A é a mesma coisa. Exemplo, se A fosse 2 e B fosse 3, 2 vezes 3, 6, 3 vezes 2, 6. Então, AB e BA dá no mesmo. Voltando aqui, ó, o B multiplica pelo B, B vezes B, mais com mais é mais, B vezes B vai dar B ao quadrado. Só uma dica, quando se trabalha a questão do quadrado da soma de dois termos, todos os termos do meu resultado terão sinais positivos. Não há nenhum sinal negativo para implicar no resultado também ter um sinal negativo. Então, quadrado da soma de dois termos, multiplico ele por ele mesmo, todos os meus termos serão positivos, e daí é só eu associar com as setas para eu não errar aonde eu devo multiplicar. A vezes A dá A ao quadrado, A vezes B, AB, B vezes A, BA, B vezes B, B ao quadrado. Então, como eu acabei de falar a vocês, se AB mais BA é a mesma coisa, e dentro do estudo algébrico, termos semelhantes podemos somar numa mesma unidade, o meu resultado vai ficar A ao quadrado mais 2 vezes AB mais B ao quadrado, certo? Então, A ao quadrado, AB mais BA é 2AB, mais B ao quadrado. Então, isso é o resultado da soma de dois termos elevado ao quadrado, ok? Temos aqui agora o quadrado da diferença de dois termos. O raciocínio é basicamente o mesmo. Se eu tenho algo ao quadrado, eu tenho este algo multiplicado por ele mesmo. Então, nesse caso, eu tenho A menos B, que multiplica A menos B. Daí, novamente, aplico a distributiva, coloco as setas para eu não confundir, só que eu não posso esquecer que, neste caso aqui, há sinais de menos. E mais e menos dá menos. Não posso esquecer da regrinha do jogo de sinal. Então, muito cuidado. A vezes A dá A ao quadrado, mais com mais é mais. Só que este A agora vai ser multiplicado pelo B. Mais com menos fica menos, mais com menos fica menos. A vezes B vai ficar AB. Agora eu tenho esse B para multiplicar pelo A, menos com mais dá menos também. B vezes A, BA. Que, como eu falei agora há pouco, AB e BA nesse caso é a mesma coisa. Posso colocar na mesma unidade, igualmente eu fiz no exemplo anterior. E B multiplicado por B, dessa vez eu tenho menos multiplicado por menos, menos com menos que vai dar mais, B vezes B vai ficar B ao quadrado. Então, eu posso concluir que, neste caso, quadrado da diferença de dois termos, eu tenho A ao quadrado, menos AB menos BA é menos 2AB, sinais iguais, repete o sinal e soma, mais B ao quadrado. Então, este é o resultado do quadrado da diferença de dois termos, turma. O próximo a ser trabalhado e estudado é o produto da soma e da diferença entre dois termos. Eu tenho dois termos que, somados e subtraídos, quando multiplicados, vão também me oferecer uma expressão algébrica. E para encontrá-la, basta aplicar a distributiva. Então, eu tenho aqui, ó,
como já foi dito, nesse caso, eu não preciso expressar a minha multiplicação, porque ela já veio expressa para mim, vou só aplicar efetivamente a distributiva. Então, eu tenho A que multiplica A, mais com mais é mais, A vezes A vai dar A ao quadrado. Aqui eu tenho agora esse A que multiplica o B, A vezes B dá AB, e eu não posso esquecer que mais com menos vai dar menos. Este B agora vai multiplicar o A e posteriormente também vai multiplicar o B. Mais com mais dá mais, B vezes A dá AB ou BA, como falei agora há pouco, é a mesma coisa. Mais com menos dá menos, B vezes B fica B ao quadrado. Só que nesse caso é interessante percebermos que depois de aplicado toda a distributiva, os termos centrais da minha multiplicação, eles ficaram simétricos. E o fato de serem simétricos me dá a possibilidade de eliminá-los. Até porque a soma de dois números simétricos vai ser nula. Então eu posso concluir que o resultado vai ser o que sobrou, A ao quadrado menos B ao quadrado. Logo, eu posso colocar aqui uma pequena observação. Toda vez que estivermos trabalhando o produto da soma pela diferença, existe uma regrinha bem prática e clássica. Sempre o resultado será o quadrado do primeiro termo subtraído do quadrado do segundo termo. Mas como assim, professor? Sempre o resultado será o quadrado do primeiro termo subtraído do quadrado do segundo termo? Sim, observem. A mais B que multiplica A menos B, o primeiro termo aqui é representado pelo A e o segundo termo representado pelo B. Percebam que o resultado foi o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. E é uma regra que se aplica e sempre o resultado vai ser esse. O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, ao ver que eu tenho um produto da soma pela diferença para eu resolver, automaticamente vem na minha cabeça que o resultado será o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Iremos posteriormente responder algumas atividades e praticar um pouco mais esses conceitos. Aí muita gente pode estar se perguntando, professor, eu aprendi lá no 8º ano que existe uma regra bem mais rápida de se responder também o quadrado da soma e o quadrado da diferença. Igualmente o senhor fez aí com o produto da soma pela diferença. De fato existe e a gente vai observar ela agora. Se eu tenho o quadrado da soma de dois termos, além de aplicar a distributiva, eu posso usar a regra direta, que seria, observem como é simples. Primeiro ao quadrado, duas vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes A, 2A, 2A vezes B, 2AB. Segundo ao quadrado. Pronto. Como eu disse a vocês, quando é quadrado da soma, tudo é positivo. Então, A mais B ao quadrado da soma de dois termos, vai ser quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Olha como é simples, como é fácil. Agora aqui eu tenho o quadrado da diferença de dois termos. Bem simples também. Primeiro ao quadrado. 2 vezes A, 2A. 2A vezes B vai dar 2AB. E o segundo também é elevado ao quadrado. B ao quadrado vai dar B ao quadrado. A diferença é que agora, o sinal do meio é menos,
e o último aqui é mais. Então vai ficar o quê? Ó, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Regrinha bem prática, bem clássica. Aí, voltando no que nós tínhamos visto anteriormente, A mais B vezes A menos B, produto da soma pela diferença. Professor, beleza, fácil. É só eu pegar o primeiro ao quadrado menos o segundo termo também ao quadrado. E daí eu tenho o resultado do quadrado da soma, o resultado do quadrado da diferença e o resultado do produto da soma pela diferença de modo bem rápido, prático e efetivo, certo? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham tirado as suas dúvidas. Vamos na próxima aula resolver algumas questões, alguns exercícios para fixar melhor esse conteúdo na mente de vocês, certo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham tirado as dúvidas de vocês e se porventura ainda tiver alguma dúvida a respeito do que foi trabalhado na aula, deixa lá o seu comentário que, na medida do possível, vamos responder e tentar tirar todas essas dúvidas de vocês, certo? Um forte abraço, até a próxima.